Olá! Então, muito bem-vindas, cheguem aqui, mulherada animada aqui comigo, para uma rapidinha, para a gente fazer isso juntas, esse processo de reconstrução que é tão importante, é tão lindo, e eu tô aqui para te ajudar nesse seu degrau, nesse seu caminhar, em você fazer esse processo de reconstrução, não se sentindo sozinha, porque às vezes quando a gente tá num momento difícil, um momento de crise, um momento de angústia na vida, a gente se sente muito só. Eu vivi isso há 5 anos atrás, quando eu vivi a pior crise da minha vida e foi bem difícil. Eu me sentia muito sozinha e eu olhava para o lado e achava que não fosse ter saída, que não fosse conseguir sair daquele fundo do poço que eu me sentia. E deu certo, eu tive mãos que foram estendidas para mim, pessoas que olharam por mim, que falaram, vem que vai dar certo. As minhas irmãs, no meu caso foram as minhas irmãs. E eu sei que tem muita gente que talvez não tenha essas irmãs aí do lado, uma master coach, uma psicóloga para ajudar. Então a gente se reuniu para ajudar você nesse processo. Então eu tô aqui para ser essa mão que te estende a mão, ser essa pessoa que te estende a mão e te ajuda a sair desse fundo do poço, porque às vezes é só uma mudança de perspectiva, de entendimento e clareza sobre si que vai ajudar você nesse seu caminhar, nesse seu novo olhar para a vida. E isso muda tudo. Você mudando o seu foco, mudando o pensamento, você vai ver como muda tudo, o resultado também muda, né? Os seus resultados mudam. O que é? Qual a intenção dessa rapidinha? É que seja mesmo uma injeção de ânimo, sabe? Aquele gás que você precisa, aquela emoção, aquela energia, aquele pensamento, aquele insight que pode brotar de alguma coisa que eu fale aqui, de alguma coisa que você consiga lembrar da sua infância, lembrar dos seus traumas, lembrar dos seus medos, do seu momento de vida hoje, enfim. E de uma forma rápida, leve, gostosa, sem aquele peso, né? Que em geral as dores nos trazem, porque sim, trazem, vem com muita dor sempre. Quando você tá triste, quando você não vê saída, é difícil. Então a minha ideia é sempre ser um ponto leve nessa reconstrução e te ajudar a fazer esse processo da melhor forma possível. E aí, para isso, hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante. Para você aprender a ligar o seu foda-se, né? Eu não vou falar aqui, mas foda-se, para você ligar o seu foda-se literalmente, tá? Então, é pra quê? O que isso significa, Val? O que isso quer dizer? Como é que eu aprendo a fazer isso? Porque tem gente que fala, tem livros aí da arte de ligar e como que você faz isso. E por que isso é uma arte? Por que isso realmente é uma coisa que você precisa aprender? Porque muitas vezes na sua vida você se importa demais, você se preocupa demais, você se ocupa, né? Você se preocupa, ou seja, se ocupa antes das coisas, né? E que são muitas vezes coisas que você poderia ou delegar, ou não são suas, você está carregando, mas que não são suas. Você poderia dizer não, escolher dizer não, escolher aceitar, sabe? Não se importar tanto com o que falam sobre você, com a opinião que as pessoas têm de você, não se importar tanto com tudo que acontece ao seu redor, que não tem muito a ver com você. Muitas vezes você toma para si. Fala se não é verdade. Muitas vezes você toma para si as dores e as questões da sua vida, mas na verdade você não é diretamente ligado a você. Por exemplo, você se preocupa com as coisas dos seus pais, você se preocupa com as coisas da sua família, dos seus sobrinhos, dos seus irmãos, dos seus filhos, do seu parceiro. Você se preocupa com a vida de todo mundo. E muitas vezes você abre mão de se ocupar de si. E quando você vai ver, fala assim, eu não tive tempo de ir no médico, eu não tive tempo de fazer aquilo por mim, porque eu estava ocupada fazendo tal coisa pra minha família. Porque se não sou eu na minha família, ninguém resolve. Se não sou eu fazer aquilo por eles, quem vai fazer? Se não sou eu pensar em tudo, quem vai pensar? E você se coloca numa posição de salvadora, de heroína, que muitas vezes você não consegue dar vazão, não consegue resolver a contento. Por quê? Porque quando você se ocupa de mais de uma coisa, você deixa de se ocupar de outras. Isso é normal, porque você é humana. A gente acha que não, né? A gente acha que nós somos mulheres, super mulheres, e não somos humanas, só humanas. Somos super. Mas na verdade não, você é humana e com certeza você vai, para aceitar algumas batalhas, você vai ter que abrir mão de outras. Então, é você saber ligar o fuck you, né? Você ligar esse foda-se aqui e deixar aí e falar, não quero mais, não preciso mais me importar com tantas coisas. Não é um trabalho fácil, tá, gente? Não é uma coisa que você vai fazer, acordar de manhã, hoje não vou mais me importar. Não, mas é um processo que dá para ser construído mental, onde você vai abandonando, onde você vai deixando
as coisas pelo caminho, ou seja, você vai delegando importância, vai deixando para outras pessoas cuidarem, tipo a sua vida. Então, olha, aqui até aqui eu vou, aqui para frente você precisa ir, daqui em diante você segue, você toca, porque eu não consigo tocar isso a mais do que este ponto que eu estou. Entende? Muitas vezes você vai se envolvendo, você vai comprando as brigas, você vai comprando os assuntos, você vai achando que você é a única alternativa daquela pessoa. E isso tem dois grandes problemas. Um, que você não deixa essa pessoa crescer. Você não deixa essa pessoa ir além. Você passa para ela uma sensação de que você não confia suficientemente nela e de que ela realmente não é tão boa assim. Ela não consegue resolver sozinha, ela precisa de você. E dois, você se ocupa disso e para de se ocupar de si. E aí você tá mascarando ali uma vontade de não olhar para você. Porque é muito mais fácil mesmo a gente olhar para o outro. É muito mais fácil mesmo a gente se preocupar com o outro, a gente usar o outro de desculpa, de muleta. Né? Tipo, olha, eu não fiz porque ninguém me apoia. Eu não fiz porque aquela pessoa não me deu o valor que eu precisava, não me ajudou da forma que eu precisava, não investiu em mim, não bancou o meu sonho. Muitas vezes a gente usa essa desculpa, né? Porque a gente se importa com a opinião dos outros a ponto dessa opinião nos travar, dessa opinião nos impedir de ir além. Dessa opinião nos deixar sem chão, nos deixar sem forças para ir além, para fazer alguma coisa diferente, de tanto que você se importa com a opinião que tá ali. Eu não sei você, mas eu acredito que sim, se você tá aqui, se você tá ouvindo uma live sobre reconstrução de vida, sobre como recomeçar, como fazer a sua vida ter um sentido diferente, é porque de alguma forma você se conecta com isso, tem alguma coisa dentro de você em que você tá priorizando o outro e não você. Né? E, então, assim, além de você passar uma imagem, uma mensagem para essa pessoa de que ela não é capaz de viver a vida dela sozinha e de fazer as coisas dela por ela, você também deixa de olhar para você. E aí você tem ali dois caminhos. Você pode estar deixando de olhar para você porque você não se considera importante o suficiente, você não se considera merecedora desse olhar, ou porque você quer que alguém faça isso por você e você está num papel de vítima ali. Né? E olhando, querendo que alguém venha te salvar também, assim como você faz com as pessoas. Então você salva para ser salva. Você salva para que alguém também olhe por você. Então você faz para o outro esperando alguma coisa em troca. E o custo disso é muito grande, porque além da energia despendida numa coisa que é uma loteria, né? Você está jogando ali uma expectativa no outro, que você não sabe se ele é capaz de te devolver, até porque cada um é um. E muito dificilmente essa pessoa vai conseguir te devolver na mesma moeda que você gostaria, do mesmo jeito que você espera. Essa pessoa vai devolver provavelmente do jeito dela, e muitas vezes o jeito dela é muito diferente do seu, e aí você não consegue nem compreender que aquilo que ela tá te dando é a devolução em forma de amor, em forma de gratidão dela, porque você espera que ela devolva como você deu, e isso não acontece. Em geral, isso não acontece, porque as pessoas são diferentes. Então existe ali uma cobrança, um movimento de cobrança que não tem fim. Né? Você começa a cobrar essa pessoa para ela te dar aquilo que você gostaria e ela vai te dar o que ela tem, porque ela não pode te dar além do que ela tem ou diferente do que ela tem, ou diferente de quem ela é. Né? Então ela vai te dar aquilo. Isso faz sentido para vocês? Consegue entender isso? Consegue ver isso dentro da sua vida? Então quando a gente diz que você precisa ligar o foda-se e falar chega, sabe? Eu tô falando essa palavra bastante aqui, não quero ser ofensiva, se por acaso soa mal pra você um palavrão, alguma coisa assim, então fique com a intenção positiva do que eu tô dizendo, tá? Do que eu quero dizer, do significado disso. Então essa palavra é simplesmente uma ilustração do que eu quero dizer, né? Que é você realmente deixar pra lá a opinião das pessoas, deixar pra lá esse olhar do outro, deixar pra lá a preocupação excessiva com a vida dos outros e começar a olhar pra si, começar a olhar pra você. É muito importante que você entenda que pra você fazer isso, você vai precisar escolher. Escolher o que, Val? Então quer dizer que a partir de agora eu não ligo mais pra nada, não ligo mais pra ninguém? Não, você vai continuar ligando para as coisas e para as pessoas, só que você vai ter que aprender a dosar isso, a ter um equilíbrio na sua vida, a fazer com que isso seja uma coisa que seja saudável para você também. Isso quer dizer o quê? Olhar para si, olhar para dentro de você, olhar para o que você tem de bom, olhar para o que é necessário na tua vida. Se preocupar com o que você acha de você, com o que você tem pensado sobre você. E não sobre o que o outro tem pensado sobre você, ou o que estão falando, ou o que vão achar. Porque, gente, de verdade, olha só, a gente vive a vida, muitas vezes a vida inteira, para agradar o outro.
para atender a expectativa que a gente acha que o outro tem da gente. Porque, em geral, quando você vai falar com o outro, em conversas, vários atendimentos que eu já fiz, a gente vai falar nos eventos, treinamentos que a gente dá aqui, assim, a maioria das pessoas, quando você vai falar, a pessoa fala, não, eu não, comigo não, isso aí não foi assim pra mim. Porque a pessoa que vive tem um padrão, ela acredita naquilo, ela tem uma crença das situações que ela foi criando. Tipo, você vai alimentando o seu monstrinho, vai alimentando o seu fantasma, e na verdade quando você vai ver não é assim, o fantasma não tá daquele jeito, o monstro não é assim, entende? Então uma coisa, você pinta um bicho muito maior do que ele é. Então, na verdade, você não tem como saber exatamente o que a pessoa acha sobre você. Mas supondo que você tenha dentro de você um sentimento e que você se sinta mal em relação ao que ela pensa. Você vai passar a vida inteira tentando agradar essa pessoa, se essa pessoa foi importante pra você. Tentando mudar a opinião dela. Só que você não tem esse poder. Porque ela pensa o que ela pensa, ela sente o que ela sente sobre você e sobre o mundo do que ela tem dentro dela. E não tem muito a ver com você. Você às vezes é um estopim, entendeu? É alguma coisa que é a cereja do bolo, é alguma coisa que fez desencadear um gatilho pra ela. Mas não quer dizer que você seja o problema dela, entende? Então é muito, muito importante que você consiga, dentro de você, olhar pra você e entender. Olhar para o que você tá vivendo e entender, olha, o que eu faço com isso? Como é que eu posso abrir mão dessa importância? Porque é você começar a se dar a importância, voltar pra você, se olhar. Muitas vezes você vai passar a vida tentando agradar alguém e não vai se agradar, e não vai se olhar, e não vai estar ali alimentando a sua própria vida, a sua própria essência. Você tá longe de você para agradar os outros, para fazer para os outros. Só que na hora de colher os resultados e na hora que você for colher toda a consequência do que você escolheu fazer na sua vida, seja ficar com uma pessoa que você não queria, seja uma profissão que você não gosta, seja assumir coisas demais e depois não conseguir tempo de fazer nada por você, seja o que quer, qualquer uma dessas coisas, isso vai te custar um preço altíssimo. Isso vai te doer, a conta vai chegar, não vai ser pra pessoa, vai ser pra você. É você que vai ter que acertar as contas, é você que vai ter que ajustar isso lá na frente. Entende? Então assim, não adianta você querer fazer uma coisa achando que vai ser, sabe, que legal, eu vou conseguir fazer e vou fazer pelo outro e depois vai ser super legal. Não vai. Porque a chance, inclusive, de fazer alguma coisa que vai está fora da sua essência e você ser feliz fazendo isso é muito pequena. Vamos que você fala, olha, tudo bem, dá pra eu tolerar isso aí, não é o que eu queria, mas eu tolero, eu consigo aguentar, beleza. A longo prazo, a frustração de não fazer o que você queria, a frustração de não ser quem você é, vai cobrar um preço. Vai te chamar na chincha, vai falar, escuta, vem cá, o que você tá fazendo da sua vida? E você vai falar, olha, mas foram meus pais, eu fiz porque eu tive que cuidar da minha mãe. Quantas mulheres? Eu tive que cuidar da minha mãe, eu tive que fazer alguma coisa. Deixa eu ver a Regiane falando aqui. Sua história é uma inspiração sempre. Ai, que linda. Gratidão, meu amor. Que bom que pode inspirar, né? Porque olha, eu vou te falar, se tem alguém que realmente saiu do meio do escombro para se refazer, fui eu. Eu posso dizer isso para vocês de carteirinha. Alguém que não sabia dizer não, tudo eu fazia pelo outro, inclusive escolhi a minha vida, minha carreira, desde sempre. Porque eu achava que minha mãe precisava do meu salário. Ok, ela até precisava, era fato, na época ela precisava do meu dinheiro. Mas eu decidi abrir mão dos meus sonhos, do que eu gostaria de fazer, do que era verdadeiro pra mim, pelo dinheiro, ponto. E isso me custou caríssimo. Primeiro me custou 25 anos da minha vida. É um tempão, gente, é um tempão. Talvez a vida de muitas de vocês, né? E depois me custou questões emocionais muito fortes, me custou muito abalo, me custou muita tristeza, me custou muitas cabeçadas, né? Escolha de parceiros errados, decisões erradas na vida, abandono de sonhos, muitos abandonos de sonhos. E a cada vez que eu fui tomando essas decisões cagadas, cada vez que eu fui dizendo sim pro mundo e não pra mim, cada vez que eu não acreditava em mim, eu ia cada vez mais ficando longe, cada vez mais entrando nesse abismo, cada vez mais caindo mais fundo. E aí, cada vez mais você vai olhando e falando assim, não, realmente não tem jeito, realmente é isso aqui, a vida é isso aqui. E é pra isso que eu tenho que viver, e é nesse caminhar que eu tenho que estar. Então, assim, fica muito difícil, fica muito pesado.
E a história de você ressuscitar, vamos dizer, né, recuperar lá das cinzas e ter a força de se reconstruir, ela existe, ela é possível, eu sou um retrato vivo. Mas é necessário que você decida parar, quebrar esses padrões, porque senão você só repete, você fica só repetindo padrões, só repetindo padrões. E aí, conforme você vai repetindo padrões o tempo todo, você vai cada vez mais se reafirmando, afirmando e dando valor e ênfase para aquelas crenças que você tem, dos padrões que você repetiu desde a infância, porque lá foi construída essa ideia de que você deveria se agradar. Nas 5 dores da infância, a gente tem ali a necessidade de agradar os pais, os cuidadores, os professores, as pessoas que estão ali que a gente admira. Nós temos a necessidade de pertencer e de fazer parte daquele contexto social e de sermos amadas. Você, com certeza, você fez muita concessão para ser amada. E aí você fez concessões para não viver 5 dores. A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da traição, que são as 5 dores que regem a nossa vida e que são construídas lá na infância. E pelo menos uma delas você tem muito forte dentro de você. E essa dor faz com que você repita padrões na sua vida o tempo todo. E um desses padrões é se importar com o outro, porque a partir do momento que você espera do outro o retorno do seu amor, ou seja, você precisa ser amada, se sentir, você não quer ser rejeitada, você não quer ser abandonada, você não quer ser humilhada, você não quer ser manipulada e você não quer ser traída. Para qualquer uma dessas dores, você precisa o quê? Ser respeitada, ser admirada, ser querida, ser amada. E muitas vezes a gente acha que precisa fazer o que o outro quer da gente para que isso aconteça. Muitas vezes, quando a gente é criança, a gente não tem claro na nossa mente a capacidade de entender que você pode quebrar que você pode ser você mesma, quebrando esses padrões repetitivos da sua família, de repente, dos seus pais, e você pode, sendo você mesma, ser amada, ser querida, porque você não consegue ainda, você só sente, você não consegue ainda pensar. Entende? Você não tem essas conexões, essas sinapses neurais não estão prontas. Então, conforme você vai vivendo, é que você vai aprimorando isso, o seu neocórtex vai sendo formado, você vai conseguindo racionalizar os seus sentimentos, o que acontece no mundo, trazer isso para dentro de você. Isso é com o passar do tempo. Mas muitas vezes você não tem essa capacidade quando você é criança, você não tem nenhuma, zero, todos nós não temos. Você nasce só sentindo aquele monte de coisa, mas não sabe explicar. Você não consegue. Então você vai criando certezas e verdades e vai tendo os seus superprotetores emocionais, chamados também de sabotadores. Eles vêm para quê? Para te acalmar, para te ajudar a dar conta daquilo enquanto você não consegue racionalizar aquilo. Então você vai criando esses superprotetores que você vai alimentando. E porque eles vão te ajudando, claro. Você ser vítima, você ser uma hiperrealizadora, você ser uma pessoa que quer, sabe, procrastinar, você deixa pra depois, esquiva. Você tem vários sabotadores. Mas qual a função? Cada um deles tem uma função muito positiva na nossa infância, que nos ajuda a dar conta desse mundo de coisas que a gente sente, mas não consegue explicar. E aí você tem apoio desses sabotadores, o apoio dessa superproteção emocional para te fazer aguentar. O que acontece é que depois você vai raciocinando, quando você consegue ir formulando o pensamento, você consegue já ligar o Lé com o Cré, entender algumas coisas, e aí você vai tendo mais dificuldade também de se livrar desses superprotetores, porque eles te ajudaram até ali. E aí você fica carregando como se eles fossem a verdade absoluta, como se aquilo fosse o padrão ideal de comportamento. E cada vez que você tem um padrão repetitivo de comportamento, vem um retorno igual, parecido, né? Um retorno equivalente. E esse retorno equivalente faz com que você, de alguma forma, se sinta atendida, reforçada, validada. E aí você fala, tá vendo? Eu não falei que eu seria abandonada? Eu não falei que eu seria rejeitada? Enfim, depende da sua dor. A minha dor principal é a dor do abandono. Então, pra mim, tudo que acontecia na minha vida era pra falar, olha, tá vendo que a pessoa ia me abandonar? Tá vendo que ia mesmo? Eu sabia. Eu já tava sabendo disso, eu tinha certeza, entendeu? Muito difícil, por quê? Primeiro ponto, porque você tem que ter um pra quê muito forte. Tem que ter um motivo pra você quebrar um padrão. Não dá pra ser à toa, não dá pra ser só porque estão falando. Não dá pra ser só porque... E você precisa lutar contra uma certeza absoluta que você tem, que você carrega desde a infância e que vem sendo reforçada e validada.
conforme eu tô explicando aqui pra vocês. Essas certezas absolutas, elas vêm sendo reforçadas e validadas por cada uma das situações que você se mete, porque você vai se meter em situações que vão te ajudar a reforçar o que você já acredita, o que você já acha sobre si, sobre o mundo. Então, na verdade, sempre você vai ficar trabalhando neste processo, neste mesmo modelo, neste mesmo movimento. Então você precisa parar com isso, cortar, interromper isso de alguma forma. Porque senão você realmente não vai conseguir quebrar esse padrão. Você precisa ter um pra que quebrá-lo. Qual é o pra quê? O que você quer quebrar hoje na sua vida? O que você quer parar de dizer sim? Que você tá dizendo sim e você quer começar a dizer não. Porque na verdade o que vai fazer você ligar esse foda-se é você aprender e entender quais são as batalhas e as lutas que você quer travar. Qual é a disputa? O que é que realmente vale a pena? O que tem a ver com você? Cada vez que você for fazer alguma coisa, que tiver que fazer alguma coisa que seja pra fora, pra alguém, você precisa se perguntar, isso tá de acordo comigo? Está alinhado? Isso vai fazer sentido na minha vida? Ah, mas isso não é egoísmo, Val? Isso não é eu só pensar em mim? Claro que não. Porque você precisa pensar em você. Você precisa olhar pra você, você precisa estar bem com você. E às vezes você vai dizer assim, Val, eu entendi, eu tive a clareza, eu entendo o que eu tô fazendo, mas eu ainda não me sinto pronta e preparada. Tá bom, tudo bem. Faz parte também do processo você se aceitar, entender, saber que nível do seu processo de reconstrução você tá. Você pode estar no começo. Você precisa então de recursos e elementos para se fortalecer. Para se fortalecer, para conseguir sim tomar as decisões que você precisa. Para conseguir sim buscar os elementos que você precisa para tomar as suas decisões na vida. Porque a vida, enquanto a gente está vivo, a gente está aqui repensando, fazendo o caminho de novo, pensando em tudo. E você precisa escolher quais são as lutas que você quer batalhar. Quais são? O que você quer realmente fazer? Porque senão você sai por aí falando sim, 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 sim para tudo. E aí, com certeza, você vai negar várias coisas pra você, porque você quer agradar. Porque você quer suprir essa carência que você tem. Porque você não quer ser abandonado. E olha, eu vou te falar, enquanto você continuar querendo fazer isso, as chances de você ser abandonada, ser rejeitada, ser humilhada, ser manipulada, ser traída, são imensas. São imensuráveis, na verdade. São absurdamente grandes. Por quê? Porque você não vai conseguir quebrar esse padrão. Você vai continuar vivendo nesse looping de repetição de padrão, repetição de comportamento, repetição de situações que te façam sentir aquilo, ó, reforcem e validem o que você acredita sobre você. E quebrar esse fluxo é sim doído, é sim difícil, às vezes você vai ter que fazer um esforço danado para sair dali, mas dá para sair, dá para sair. Como é que você faz isso na prática? Começando a dizer não. Escolha hoje, no dia de hoje que você está assistindo essa live. Não importa se é agora, não importa se é à noite, não importa se é amanhã, enfim. Hoje, neste exato momento, qual é o não que você precisa dizer? E pra quem? Qual é a escolha que você vai fazer hoje? Escolha um assunto, uma coisa. Às vezes você tá sobrecarregado com um monte de coisas pra pensar, pra resolver na sua vida, né? E aquilo tá te pesando, tá te cansando, tá difícil. Escolhe uma coisa pra você dizer não. Pra você falar, não, isso eu não vou fazer, isso eu não quero, isso vai contra mim, eu quero fazer isso a meu favor. Escolha uma briga pra você abandonar. Uma coisa que não tem a ver com você necessariamente, né? Ou que você saiba que é da vida de outra pessoa, é a respeito de ajudar alguém, fazer alguma coisa pra alguém. O que você vai? Você tem ideia aí de alguma coisa? Faz sentido pra vocês isso que eu tô falando? E às vezes você acha que o autoconhecimento tá aqui na superfície. Não tá, gente. Na superfície tá o que você já conhece sobre você. Tudo bem que muitas vezes na própria superfície tem coisas para você descobrir, tem coisas que você vai se surpreender com você, tem sempre. Mas se você mergulhar, se você olhar para baixo, você vai ver que tem tanta coisa grandiosa ali, tem tanta coisa incrível para você olhar, tem tantas descobertas, sabe, que valem a pena. É muito importante pra gente amarrar isso, amarrar esse final. É importante que você entenda que aprender a ligar esse foda-se, aprender a ligar essa chave que te desliga da opinião dos outros, do olhar dos outros, do pensar dos outros e dos problemas dos outros, vai te ajudar e vai te liberar espaço interno para olhar para você, para olhar de verdade para você, para olhar de verdade para o que importa para você, olhar de verdade para suas dores. Porque muitas vezes você está se enganando, muitas vezes você está olhando para fora sem olhar para dentro. Muitas vezes você está olhando para fora para evitar ter que olhar para dentro, né? E o convite que eu te faço é o contrário. Aceite, olhe para você,
Olhe pra você, porque se você tem coisas dentro de você que não estão boas, é porque elas precisam ser resolvidas. Se você tem coisas dentro de você que não estão ainda sanadas, ainda entendidas, é porque você realmente precisa resolver isso, sanar isso, melhorar isso, cuidar disso. Então, por favor, faça esse processo, faça esse olhar por você, vá a fundo, mergulhe nesse olhar seu com você mesma, sabe? Olhe para dentro, não fique só olhando para fora. O olhar para fora é legal, é bacana e tudo, mas tenha certeza absoluta do que eu vou te dizer agora. E se der a nota, as pessoas vão te amar cada vez mais. Quanto mais verdadeira e real e leal a você for. Não importa, não tenha medo de perder pessoas por ser quem você é. Porque na verdade o que importa é as pessoas que gostam de você pelo que você é. O resto é ilusão. O resto é ilusão. Número de seguidores e que cada vez estão aí, tanto faz. O que importa é quem está ali com você no dia a dia. Quem te diz que você é legal, aplaude, acha maravilhoso. Mas na hora que você precisa não tá ali do seu lado, não importa. Então, assim, sabe, o que vale pra você nessa vida é você ter pessoas do seu lado que te conhecem e que você possa ser você mesma. Não adianta nada você conseguir respeito igual eu fazia tudo pra agradar e pra ter as pessoas do meu lado, e daí? As pessoas de verdade se conectaram comigo muito mais depois que eu expus as minhas vulnerabilidades. Depois que eu parei de ser a pessoa que não tinha problemas, porque eu nunca tinha problemas. Eu sempre fui alegre, brincalhona, e não tinha dor nenhuma. Ninguém sabia nada, nem a minha melhor amiga. Um dia ela chegou pra mim e falou, nossa, eu queria ser igual você, sem problemas. E ela não sabia nada do que eu tava vivendo, nada. E eu sabia tudo da vida dela, ela sabia, ela contava. Mas por quê? Porque eu achava que se eu falasse, eu ia ser menos, eu ia ser fraca, eu ia ser desmerecida. E aí, quando eu entendi que, meu Deus, pelo contrário, quando eu fui verdadeira, quando eu consegui me abrir, quando eu consegui me conectar verdadeiramente com as dores da minha vida e falar isso abertamente, eu consegui conquistar e cativar tão mais pessoas, principalmente porque as pessoas também olham pra mim e falam, puxa, Val, me identifico com a sua história, puxa, Val, também sou assim, nossa, eu também vivo esses problemas. Gente, nada mais é do que se aceitar. E aceitar que você é vulnerável, aceitar que você tem problemas. Então ligar, foda-se, é você ligar essa chave que te desconecta da opinião do outro, que faz com que você, não é que eu não vou me importar mais, tô nem aí, não é isso, mas você não vai pautar as suas decisões na vida pelo que o outro vai pensar de você. Você vai pautar as suas decisões na vida pelo que a sua criança interior, pelo que a sua essência, pelo que você sente dentro de você. E eu posso te garantir que a hora que você fizer isso, você vai ter uma mudança astronômica na sua vida. Estrondosa. Você vai mudar de padrão. Vai se assustar no começo, você pode se assustar, tá? Mas você vai mudar esse padrão, com certeza. Então, ó, pra gente encerrar isso, escolha uma briga pra você sair. Escolha um não que você tem que dizer, tá bom? Depois vocês me contam, sempre é muito bom. E se você puder, compartilhe com as mulheres da sua vida, para mais pessoas terem acesso, cada vez mais mulheres poderem saber e chegar a essa nossa verdade de si. Cada uma de nós tem uma verdade, cada uma de nós tem uma história, cada uma de nós tem um padrão que merece ser vivido, merece ser difundido, merece ser expandido. Então, uma série maravilhosa de rapidinhas para sua reconstrução. Até!